Boa tarde, me chamo Denise e eu vou falar um pouco sobre a contextualização histórica da educação infantil no Brasil. A educação pública no Brasil, ela teve início no século XX e durante várias décadas houve várias transformações. A pré-escola não tinha caráter formal, não havia professores qualificados e a mão de obra era formada por voluntários que rapidamente desistiam desses trabalhos. Graças à Constituição de 1988, a criança passou a ser sujeito de direitos e a educação infantil foi inserida no sistema educacional. Na década de 80, a educação para crianças pequenas passou a ser reivindicado como dever de Estado, que até então não havia se comprometido legalmente com essa função. Em 1888, devido a vários movimentos sociais, a Constituição reconhece a educação em creches e pré-escolas como direito da criança e dever do Estado. Eu sou a Rosanita e vamos falar um pouco sobre historicismo na educação infantil. Lá na França, no século XIX, já houve uma grande necessidade de as mães ter um local adequado para deixar suas crianças. A Igreja Católica, sendo muito rica, resolveu preparar um local, assim contribuindo com essas famílias. Trazendo para o Brasil, hoje já se sabe que foi uma grande luta travada, mas já conseguiu estar na lei. Desde a Constituição de 88, já se conseguiu esse feito na lei. No Brasil não seria diferente. Houve também uma grande necessidade e até hoje não é cumprido essa lei que já está na Constituição de 88. Ainda hoje há uma precariedade de creche e pré-escola para as crianças no Brasil. Olá, meu nome é Jéssica Lise e eu vou falar sobre a proposta curricular pedagógica. Ela é a identidade da escola. É ela que estabelece as diretrizes básicas e a linha de ensino e de atuação na comunidade, que também formaliza um compromisso assumido pelos professores, funcionários e representantes de pais e alunos e líderes comunitários em torno do mesmo projeto educacional. E quem seria esse responsável pela elaboração da proposta curricular pedagógica na educação infantil? Para ela ser elaborada, ela precisa da participação de todos, como as crianças, os professores, os profissionais não docentes, as famílias e a comunidade em si. A proposta pedagógica, ela é um processo que ele precisa sempre estar sendo revisado e sendo sempre reescrito. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, elas são princípios éticos que valorizam a autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 5 itens que não podem faltar na educação infantil. O primeiro item que não pode faltar na educação infantil é a gamificação, que é a aprendizagem baseada em jogos. Porque os jogos, eles criam diversas competências e diversas habilidades consideradas cruciais para o desenvolvimento cognitivo e psicossocial da criança. E com ele, uma melhora considerável no raciocínio das crianças. A inovação e a interatividade nas rotinas pedagógicas. Porque com o processo digital, a educação através da tecnologia como uma mediadora da aprendizagem, a escola ela implementa uma forma mais revolucionária, uma forma inovadora nas rotinas pedagógicas, com dispositivos móveis, indo além da lousa, do giz, do pincel, do caderno e etc. Terceiro, plataforma de aprendizagem. A plataforma de aprendizagem, ela possibilita uma maneira maior de interação com o aluno, pois ela é uma experiência onde os alunos criam seus avatares, no caso seus bonecos, e com isso eles ganham pontos,
que ajudam eles na interação entre alunos e também entre alunos e professores. O quarto item é o ensino bilíngue. Ele, de uns tempos para cá, o ensino bilíngue ele deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser algo fundamental, pois na educação infantil a criança ela tem uma facilidade muito grande de aprender enquanto ainda ela é criança. O quinto e último item é o programa de relacionamento, que ele é uma ferramenta que permite que os pais acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos ou filhas de onde eles estiverem quando eles quiserem, né? Como organizar o currículo segundo a BNCC? O currículo ele deve conter atividades educativas que irão compor as aulas, levando em consideração a rotina, os espaços e os materiais que a escola disponibiliza para os alunos. Qual a importância da BNCC na educação infantil? É definir os direitos básicos e aprendizagem de uma estrutura curricular que oriente as práticas educativas de um modo mais adequado e de uma maneira que a criança possa ver o mundo com outros olhos, né? A BNCC, ela define as aprendizagens essenciais a serem promovidas de uma maneira adequada à realidade e da realidade de cada sistema ou rede de ensino e instituição escolar. Meu nome é Maria de Fátima e estou aqui para falar um pouco sobre orientações curricular e não só sobre a orientação curricular, como um dos processos, né, dessa orientação curricular na educação infantil, que é o RECNEI. Bom, atualmente existem muitos documentos que norteiam a educação básica, onde a educação infantil está norteada. Que um desses documentos está direcionado à Lei de número 9.394, que estabelece, né, as diretrizes e bases da educação nacional, que é a LDB. As diretrizes curricular nacionais para a educação básica e o Plano Nacional de Educação aprovado pelo Congresso Nacional em 26 de junho de 2014. Bom, esses são alguns documentos que norteiam essa educação básica atualmente. As diretrizes, elas reconhecem que as instituições de educação infantil devem cumprir a função política e a função pedagógica que a sociedade lhe atribui. Para que sejam cumpridas essas funções, essas instituições elas precisam seguir alguns pontos. Quais são esses pontos? Eles têm que oferecer condições e recursos para que essas crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais. Outro ponto é assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e do cuidado às crianças com os familiares, entre outros pontos que são precisos seguir para que seja feito, né, para que tenha essa função política e pedagógica. Bom, desde que a criança nasce, ela é considerada como um cidadão e ela possui direitos. E um desses direitos, né, ele está ligado à educação infantil. E outros direitos são direitos civis, humanos e sociais. Dentre esses, como eu já havia falado, a educação infantil, que ela aparece na Constituição Federal de 1988. No caso, as diretrizes curriculares elas são um conjunto de definições doutrinárias sobre os princípios, fundamentos e procedimentos na educação básica que orientam as escolas na organização, articulação e desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Bom, isso é basicamente o que é e o que ela proporciona, as diretrizes básicas proporcionam, né? Bom, eu também falei que ia falar um pouco sobre o RECNEI. O RECNEI, ele é o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que integra uma série de documentos dos parâmetros curriculares nacionais elaborados pelo Ministério da Educação, atendendo determinações da LDB. Esse RECNEI, ele constitui um conjunto de referências e orientações pedagógicas que usam e contribuem para a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade, que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício de cidadania das crianças brasileiras. O RECNEI, ele tem como objetivo, né, servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticos,
para os profissionais que atuam diretamente com as crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e diversidades culturais brasileiras. Então, eles têm que, além de implantar, eles também têm que respeitar esses estilos pedagógicos e a diversidade de cada professor, de cada aluno. Existe uma diferença entre o BNCC, o RECNEI e o DECNEI. E essa diferença ela está ligada no modo de organização e no modo de olhar da criança dentro desses 3 documentos, né, que norteiam a educação infantil. O RECNEI, ele tem um foco no desenvolvimento integral da criança, mas ele ainda a criança ainda, né, é vista como alguns que respondem estímulos dados pelos adultos. No caso da RECNEI, né, na escola, dentro da escola, os professores. Bom, o DECNEI, ele tem um amplo olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Ao mesmo tempo, essa criança está no centro do processo, né, do DECNEI, de aprendizagem, como um sujeito das diferentes práticas cotidianas, tratado assim, né, a criança como toda a complexidade e potência e situação à educação infantil, em relação ao desenvolvimento de princípios éticos, estéticos e políticos. Então ele também está no centro, né, da educação, do aprendizado, só que com um olhar mais para o cotidiano, para o dia a dia. O BNCC, a BNCC, né, ele reforça uma visão de que a criança está como protagonista, né, em todos os contextos de que ela faz parte. Ela não apenas integra, né, mas também como cria, modifica a cultura e a sociedade. Então ela não só faz parte, como ela cria e pode modificar o meio em que ela está inserido. Alguns eixos, né, do RECNEI devem ser considerados de forma integradas, como o movimento, a identidade, a autonomia, o reconhecimento de mundo, artes visuais, músicas, linguagem oral, a escrita, a natureza, a sociedade e a matemática. Essas são umas das diferenças entre o RECNEI, o DECNEI e o BNCC. Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre o que é o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele é um documento que representa as propostas educacionais de uma escola e que, portanto, ele norteia as ações de toda uma comunidade, como pais, alunos, professores, gestores e colaboradores. O projeto político-pedagógico ele configura como uma importante ferramenta para o planejamento e acompanhamento das escolas, das atividades. E por que o projeto político-pedagógico ele é importante para as escolas? Ele surgiu após a Constituição de 88 e com a finalidade de dar mais autonomia às escolas e permitir que estas elaborassem suas próprias identidades. E ele foi regido pelas leis de diretrizes de base da educação, que é a LDB, que após esse período, o documento ele passou a ser obrigatório em todas as escolas. E atualmente toda instituição de ensino brasileira precisa de um PPP, que é a obrigatoriedade que visa garantir a cada integrante de uma comunidade escolar a possibilidade de participar de um processo educacional. E futuramente essas criações dos documentos e currículos deverá ser orientada pela Base Nacional Comum de Currículo, o BNCC. E quais são os benefícios o PPP garante para uma escola? Ele ainda vai além das dimensões pedagógicas, já que engloba toda uma questão financeira e administrativa. Em outras palavras, o projeto político-pedagógico ele se adequado e capaz de proporcionar mais segurança às escolas e evitar improviso e reduzir a perda de dinheiro e de recursos. E a partir dele é possível selecionar as melhores estratégias e facilitar o trabalho de toda a comunidade, que saberá exatamente qual a direção a seguir. Mas quem elabora esses projetos político-pedagógicos? A figura principal do planejamento da elaboração do PPP é o diretor, mas o ideal é que haja uma presença
e colaboração de toda a comunidade escolar. Em alguns casos, realizado em uma plenária, em outros documentos que é feito pelo próprio Conselho Escolar, que juntamente como se trata de um órgão composto pelos representantes de diversos segmentos. Não há regra para a elaboração desse projeto político-pedagógico. Contudo, é essencial dar a voz a todos os grupos que, de alguma maneira, se relacionam com a escola, que o envolvimento de pais, professores, gestores e colaboradores no processo que permite a necessidade que seja ouvida e atendida. Ainda assim, a organização das versões do final do PPP é uma tarefa que costuma ser destinada a uma equipe interna da escola. Portanto, quando todos os pontos tiverem sido discutidos, cabe ao diretor redigir e divulgar por meio de documento. O que deve ser feito com o projeto político-pedagógico na educação infantil? Assim que, quando for finalizado o PPP, ele deve ficar disponível para toda a comunidade da escola, que vale imprimir os documentos para as distribuições ou mantê-lo na secretaria ou em um fichário de fácil acesso. Esse cuidado em manter esse arquivo ao alcance das famílias, que é necessário para que as informações cheguem ao maior número de pessoas possível. E agora fica uma pergunta aqui: o que fazer com o documento pronto? Pois, além de planejar e levantar dados, precisa executar e verificar se é possível melhorar esse PPP, que essa etapa deve ser cumprida para garantir o acompanhamento dos trabalhos realizados nas escolas. Então, algumas escolas devem considerar as seguintes etapas, que é a execução, que, como o próprio nome indica, sucede a um planejamento que visa colaborar em práticas e atividades previstas para um ano letivo, que é preciso respeitar os prazos para execuções das metas definidas, que podem envolver a busca de recursos, compras de materiais escolares, realização de cursos para as formações e as capacitações da equipe pedagógica, que é realizado de reuniões, encontros e entre outras ações. E a segunda etapa é a questão da verificação, para que o PPP realmente oriente o planejamento escolar. Ele é importante que a equipe de gestões observe as realizações de suas ações com certas frequências, ou seja, nada de esquecer o documento lá na gaveta durante ano. De tempos em tempos, a escola precisa avaliar os resultados alcançados para saber se foi o suficiente ou alcançar todo o potencial desejado. A verificação deve ser constante dos processos, que permite o gestor identificar os problemas rapidamente para que, em seguida, eles possam solucionar. E a terceira etapa é a questão da melhoria, que a partir da verificação são levantados pontos positivos e pontos negativos na execução do PPP, que esses são os desafios a ser superados, quais dificuldades eventuais e quais são as falhas. E aquelas situações que não apresentam bom desempenho, elas precisam ser revistas e ajustadas, já que o processo que der certo a ser adotado nos próximos anos. Essa melhoria, ela permite o que é útil e eliminar o que não traz resultados significativos para a comunidade, que é o cuidado em aprimorar cada etapa, mostrar que a escola se preocupa com a qualidade de ensino e que, principalmente, com a satisfação dos seus professores, dos alunos e das famílias.